vocês exatamente sobre como fazer um fio 2D, que é o fio Y, né? Um procedimento com fio Y, durar mais de 30 dias sem capping. Por quê? Tem muita profissional nova chegando no mercado, muita profissional que tem aí um bom tempo de carreira achando que retenção é apenas com capping, e não é. Retenção não depende de capping, retenção não depende de produto, ela depende de outros fatores que eu vou enumerar para vocês. Então lembra de vocês anotarem tudo que vocês acharem relevante do que eu vou falar. Eu tô na área desde 2018, eu sou uma pessoa que todos os dias eu falo, eu não uso finalizador, eu não uso um monte de produto que todo mundo usa, e os meus cílios duram mais de 30 dias. Ou seja, eu só faço aplicação, com isso eu ganho mais. Eu não perco tempo fazendo manutenção e eu sempre ganho valor de preço cheio, né, de atendimento. E isso se deve a vários fatores. Primeiro, que é importante você ter uma boa técnica. Segundo, que é interessante e importante você conhecer a respeito de fios, ao mesmo tempo sobre mapeamento e com isso também a curvatura. São todas coisas que estão ligadas entre si para você ter um procedimento que dure mais de 30 dias. E quando a gente está falando, por exemplo, do fio do volume brasileiro, que é o fio de 2 densidades, a gente está falando de fios que eles têm algumas características. Os fios de 2 densidades, vocês vão encontrar fios, né, com 2 densidades, 2 perninhas, onde eles podem ter só 2 fiozinhos ou, em alguns casos, possuem 4 fios. E na maioria das vezes, o mais comum de ser encontrado é o fio de 0,07 espessura. Só que quando a gente está falando desse 0,07 espessura, a gente está falando de apenas um fiozinho. A gente não está falando do conjunto que tem ali. E quando a gente fala dessa questão de conjunto de fios, a gente também tem uma outra coisa que está inclusa: peso. Por quê? Peso está relacionado à extensão dos cílios, sempre esteve e sempre vai estar. Quando a gente começava na extensão dos cílios, a primeira técnica antes era o fio a fio clássico. E o fio a fio tecnológico, ele chegou no mercado para dar mais agilidade aos nossos atendimentos, que antes nós tínhamos que fazer a especialização de volume russo para daí montar os fans. Porém, uma regra sempre existente no mercado de extensão de cílios era a questão da conjunção, ou seja, da somatória dos fios que a gente ia usar nos fans em relação ao peso que seria aplicado sobre os fios naturais, ou seja, a quantidade de fios ali, 2, 3, 4, 5, a junção daqueles fios artificiais, eles teriam um peso específico para exatamente ser aplicado sobre o fio natural e com isso ter uma melhor sustentação, uma maior durabilidade, respeitar a saúde do fio e tudo isso em diante, né? Por isso que a gente tem que prezar para o procedimento ser realizado da forma correta. Sempre isolar um fio natural, ou seja, separar um fio natural e aplicar uma extensão sobre esse fio natural. E quando a gente está falando do fio de 2 densidades, que nem eu falei, o fio que tem espessura 0,07, às vezes tem fios que tem 2 perninhas ou 4 perninhas, é preciso sim se fazer uma conta. Não é só sair aplicando tudo mais. Ah, mas por que os fornecedores vendem? Gente, desde que é mundo, tudo que existe no mercado foi fabricado, beleza. Consome quem tem juízo e consome quem tem conhecimento adequado. Então, eu sempre só ensino para vocês, só vou ensinar para vocês o que é para ser realizado da forma correta, tá? A gente tem 2 opções de peso, né? De espessura de fios, não da junção de fios, de espessuras de fios quando a gente está falando de fio de 2 densidades. A gente tem fio de espessura 0,07 e existe espessura 0,05, tá? Essas são as espessuras da denominação que vem sempre na caixinha do fio de 2 densidades, do fio de volume brasileiro. Só que vocês precisam levar em conta desse agrupamento, vamos falar assim, de todos esses fios que vão estar juntos ali daquele fan que já veio tecnologicamente pronto. Por quê? Quando a gente está falando das técnicas de extensão de cílios, a gente tem, eu vou enumerar as técnicas que a gente tem, tá? Fio a fio tecnológico, fio a fio clássico, volume russo, volume híbrido e mega volume, tá? Quando a gente está falando do fio a fio tecnológico, ele veio, como eu falei, para ser uma agilidade nas outras técnicas que existem, mas precisa ser também analisado com um juízo. E o clássico, ele tem pra gente uma questão de percepção de peso e percepção de comprimento de fio também, de tamanhos.
é uma teoria muito ampla. Eu não vou conseguir falar tudo, porque eu quero ver se essa semana eu faço mais lives, mas assim, eu não vou conseguir falar tudo porque é uma aula muito extensa, é um conhecimento muito extenso que tem isso dentro de curso, tem isso dentro dos 100 Passos Leste, mas eu vou falar assim de uma forma resumida para vocês entenderem. Por que o clássico fio a fio, ele possui fio para clássico fio a fio, para a técnica de clássico fio a fio, espessura 0,10, 0,15 e 0,20, que são as adequadas. E tem 0,12, 0,18, beleza. O que está dentro de 0,10 a 0,20 é fio para técnica clássica, tá? Passou disso, já não é fio para técnica clássica. E por que existe, vamos dizer, essa nomenclatura? Por conta do peso desses fios, por conta de respeitar a estruturação do fio natural da cliente e da saúde do fio natural da cliente. Ou seja, passou de 0,20, já não vai ser tão saudável para o fio da cliente e é isso que vai determinar que não tem uma ótima durabilidade, certo? Por conta do quê? Do peso. E vocês precisam começar a ter uma coisa que a gente fala de inteligência visual. O que é inteligência visual? É quando a gente visualiza aquele fio e a gente começa a ter a percepção se ele é ou não compatível com o fio da cliente. Por isso que a gente sempre fala, isso é uma regra no clássico, isso é uma regra no volume russo e no mega volume. A base sempre tem que ser igual a um fio natural, por conta da sustentação e de saúde. Mas tem quem não faça. Tem quem não faça. Você quer fazer do jeito certo, ter mais qualidade, ter mais durabilidade, respeitando a saúde dos seus clientes, eu só vou ensinar assim. Bom, então se a gente tem, vamos dizer, as formas de espessura 0,10 e 0,20, então a gente tem que ficar nessa média, vamos dizer, de peso, certo? Se nós temos no fio de duas densidades, espessura 0,07, uma variação com dois fios, vou falar de duas variações do fio com espessura 0,07. Uma variação com dois fios, né, que vai ficar o fiozinho em V. Eu acho esse fio muito feio, sou muito sincera, eu não acho o fio bonito. A gente tem aqui 7 vezes 1, 7, 2, 14. Beleza, então ele vai ter como se fosse a espessura de um fio 0,15. Anota isso, eu anoto tudo. Então ele vai ter a espessura de um fio 0,15, beleza. E a gente tem uma outra variação que tem 4 perninhas em fio V. Então a gente vai fazer, 7 vezes 1, 7, 2, 14, 3, 21, 4, 28. Ou seja, o 007, que ele já tem 4 fiozinhos, ele vai ter um peso de fio 0,28. Sendo assim, ele já não vai ter uma melhor durabilidade nas extensões de cílios. Agora pega e junta, por exemplo, se você vai usar esse fio 007, que tem 4 perninhas, que o peso dele teoricamente seria 0,025, e você usar numerações grandes. Lembrando que, de forma saudável, da forma correta, como é a técnica de extensão de cílios, fios com um comprimento maior que 12 milímetros não é um fio saudável para o fio natural. Acima de 12 milímetros já é considerado um fio de categoria artística. O que é isso? Que não é para ser usado por mais de 24 horas por conta do fio natural entrar em sofrimento e ele ir desencadeando uma inanição dos fios, tá? Então, nós temos o peso. Com essa questão do peso, agrega junto a questão de comprimento de fios. Por que isso é sempre muito importante vocês terem esse cuidado? Porque vocês terem esse cuidado com o comprimento do fio vai determinar muito da durabilidade do procedimento de vocês. Que nem nos procedimentos que eu trabalho, que as minhas alunas trabalham, a gente, em primeiro lugar, não passa mais que 2 milímetros do fio natural da cliente. Porque isso já vai fazer o fio, que é uma plataforma, entrar em sofrimento. Porque pensa, o fio tá ali, a extensão está aqui, é um peso. Sabe quando você coloca aplique de cabelo? Quem aqui usa aplique? Se alguém usa aplique, me fala. O aplique de cabelo tem peso, né? E consequentemente ele vai sendo aplicado. Se ele está muito pesado, ele automaticamente vai rompendo os bulbos capilares que você tem, os folículos capilares, e vai arrancando o seu cabelo. E isso vai acontecendo com o tempo de uso. E o mesmo vai acontecendo com as extensões. Então a gente tem que ter atenção quanto a isso. Então sempre levar em conta espessura, peso, comprimento do fio é muito importante. Lara, você falou do fio de 0,05 espessura para volume brasileiro. Eu uso esse fio, já tem 3 anos. E isso é uma das coisas que agiliza tanto o procedimento, faz com que ele tenha uma longevidade maior. Meu roupa já acabou de lavar. Que ele tenha uma longevidade maior, ou seja, uma durabilidade maior. Isso eu explico dentro de 100 Passos Leste também.
E com isso, as minhas clientes não fiquem dependentes de manutenção. Eu só ganho valor de aplicação o tempo todo. Então, quanto, por exemplo, que custa o meu volume brasileiro? R$280. Então, a cada vez, olha, R$280, R$280, R$280. Eu atendo 4 clientes por dia. Dá mais de R$1.000 por dia. Ai, mas eu vou deixar de ganhar com a manutenção. Gente, vocês vão deixar de ganhar com a manutenção? Vocês vão ganhar com a aplicação. Por quê? E por que eu falo do 005? Porque o 005, das duas opções que eu falei, se for o fio com 2 perninhas, né, 2 densidades, que ele só tem 2 fios. Então é 0051, 0058. 2 vezes 5, 10. Então ele vai cair na espessura de fio 010. Lembra do que eu falei em relação ao clássico? É isso. Se ele for o fio que tiver 4 fiozinhos, 2 densidades, mas eu vejo que são 4 fiozinhos prensados ali tecnologicamente. Então vamos lá. 5 vezes 5, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Então, consequentemente, esse fio dessa espessura, ele é um fio mais saudável, ele é um fio que ele vai durar mais e ele é um fio que, consequentemente, não vai prejudicar o fio natural da cliente a longo prazo. Isso sempre tem que ser levado, a gente sempre tem que levar em consideração essa questão de peso. Por que às vezes vocês têm a percepção de que os cílios da cliente está afinando demais, ou que a extensão está durando muito pouco, não dura nem 15 dias e etc e tal? Por conta de excesso de peso, excesso de comprimento de fio e aí por diante. Quando você respeita essas questões de espessura de fio, de comprimento do fio, essa questão de analisar o peso do fio, você não vai ficar naquela neurose de ai meu Deus, eu tenho que usar o preparador, ai meu Deus, eu tenho que agora usar o acaprim, ai meu Deus, agora eu tenho que enxugar, ai meu Deus, agora eu tenho que ficar o adesivo, qual que é o adesivo que eu vou usar? Ai, agora eu preciso passar o finalizador, agora eu preciso usar a bruma. Gente, eu não uso, eu higienizo, eu passo sim o Aqua Clean, eu não uso primer, porque o primer não é um produto ideal pra gente usar. Antes, quando não existia um Aqua Clean, a gente usava o primer porque era o que existia. Passou a existir o Aqua Clean, tchau primer, porque ele prejudica também o fio natural da cliente a longo prazo, entendeu? E não existe a necessidade de abrir a cutícula daquele fio com o primer se a gente tem o Aqua Clean. Aí depois eu realizo a aplicação com adesivo ideal segundo o meu ambiente, tem que ser sempre segundo o seu ambiente. Logo em seguida, eu só finalizo com o Nano Mister e a bruma, mais nada. Isso me dá economia de material, porque eu não preciso ficar comprando um monte de coisa, mais tempo da durabilidade da extensão da minha cliente, e isso também me dá mais relevância, porque ela vai falar assim, não, eu vou na hora. E acontece isso com as minhas clientes, as pessoas falam, nossa, mas o cílio tá tão lindo, quanto tempo tem que você fez? Ah, já tem 4 semanas e tá bonito desse jeito? Nossa, mas com quem que você fez? Ah, eu faço com a Lara. A primeira coisa que as pessoas falam, ai, mas é caro, eu não vou lá. Eu falo assim, eu pago caro pelo simples fato de eu não precisar ficar voltando direto e por eu ter uma ótima durabilidade. Então, tá tudo ligado, entendeu? E ao mesmo tempo, a questão de consumo de material. Ela é muito mais difícil de ter uma falsa colagem, é muito mais difícil dela ter um incômodo durante o dia a dia na hora de utilizar. Na hora em que os fios vão crescendo, por não ser um fio tão excessivamente pesado, eles vão seguir o ciclo naturalmente, dificilmente eles vão se torcer entre eles. Então isso vai fazendo uma diferença. Então, mas para durar mais de 30 dias precisa disso? Gente, a gente, por exemplo, quem tinge o cabelo, precisa tingir o cabelo a cada 30 a 45 dias, por conta do crescimento do cabelo. Os nossos cílios naturais, eles já crescem uma média de 0,01 milímetro por dia. E não que todos cresçam do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Cada um cresce no tempo que a gente tem 3 camadas. Então, esse crescimento, ele já vai ter dado um booster, assim, depois de 3 semanas. Então, com 4 semanas, já é ideal estar fazendo uma nova aplicação. Só que, se vocês fizerem dessa forma, analisando essa questão de peso e analisando essa questão também de vocês compreenderem a qualidade do material, supera isso, supera 40 dias, supera 45 dias. Passou de 45 dias, ela já vai querer fazer o procedimento porque já teve uma queda de extensão, já desalinhou bem a extensão e isso tá ótimo, entendeu?
Vocês precisam ter essa percepção, que nem as minhas clientes, elas não fazem geralmente com 30 dias. Não, elas fazem com 35, 37, 42. Eu falei ontem com uma cliente minha que ela faria os cílios agora na quinta-feira. Ela tá indo pra praia. Eu falei assim, Fran, como estão suas extensões? Ela falou assim, Lara, tá perfeito. Eu posso fazer só quando eu voltar da praia? Eu falei, sem problema, não tem problema nenhum. Há anos atrás, eu confesso que há uns 4 ou 5 anos, se ela me falasse isso, eu ia ficar pé da vida, eu ia ficar revoltada. Nossa, porque ela tinha que voltar, porque ela tem que fazer de novo, porque senão eu vou deixar de atender, mas não me sinto dessa forma. Porque tá durando super, ela vai estar fazendo uma super propaganda de mim, ao mesmo tempo eu sei que ela tá bem, e ela não precisa ficar o tempo todo ali escrava, né, fazendo um negócio o tempo todo comigo, e eu posso atender outra cliente se eu quiser. Eu tenho esse horário mais disponível. Então, assim, a gente só tem ganhos quando a gente analisa essas questões de peso, comprimento, cuidado, entendeu? E nada excessivo. Sempre vocês precisam levar em conta, porque eu vejo muita gente querendo ir atrás de retenção com capping, e capping não é retenção. Retenção é você entender sobre o seu adesivo, o seu ambiente, essas questões sobre o peso, essas questões sobre comprimento e tudo mais. Ai, mas a minha cliente quer que eu faça cílios 13, 14, 15. Ela não é a lash designer, é você. E lembra de uma coisa, se a longo prazo os cílios delas vierem a danificar, o que é longo prazo? 1, 2, 3 anos? A culpa vai ser sua. Ela não vai falar que a culpa é dela. Porque ela vai falar assim, ah, mas você falou que dava pra fazer, então eu fiz. Gente, a culpa nunca é da pessoa, é da profissional, entendeu? Ah, então eu fiz, que não sei o que, você nunca falou. E eu entendo que tem uma leva nova no mercado que não aprendeu isso a respeito de preço, não aprendeu isso a questão da multiplicação da quantidade de fios que tem dentro do fio tecnológico já pronto. E que às vezes não tem esse discernimento de conectar a quantidade de densidades que tem dentro de um fio tecnológico junto, né, a densidade do fio tecnológico junto com o comprimento do fio para equiparar essa questão de peso. Vocês gostam muito de ver o gráfico, né, que tem lá mostrando crescendo e aí o fio caindo. Só que no momento em que vocês não seguem essa nomenclatura de cuidados de comprimento de fios, vai tudo cair muito mais rápido, é isso que prejudica a retenção de vocês e ao mesmo tempo o resultado. Agora imagina quem faz capping. Olha isso, quem faz capping com volume brasileiro de fio 007, que é o que a maioria usa. Se o fio 007, se ele tem 4 perninhas, o 007, 2 densidades, mas ele tem 4 fiozinhos, 2 fiozinhos aqui, 2 fiozinhos aqui. Ele já tem a característica de ser um fio 0,028. Se for usado com essa técnica irresponsável do capping, porque tem o capping responsável e tem o capping responsável e o capping irresponsável. Se for usado dessa forma de irresponsabilidade, vamos dizer que ele tem um comprimento de 10 milímetros, ele vai pegar, ó, ele vai sair 2 vezes 8, 16, ele vai sair com um peso de 0,56. Vocês acham que um fio que tem um peso 0,20, né, fazendo da forma correta, a técnica da forma normal, usando com sabedoria, respeitando, não passar 2 milímetros do fio natural da cliente, a quantidade de fios e tudo mais, beleza. Aí vem uma técnica pesada, excessiva, que tem o dobro, o triplo, de certa forma, do peso normal da extensão, forçando essa durabilidade, porque é forçar a durabilidade, de forma irresponsável. Qual fio vai estar mais saudável? O fio que ele carrega um peso de uma extensão de 0,20 ou um fio que carrega um peso de extensão 0,56? Isso tem que ser levado em conta. Porque quando a gente está falando de aplique de cabelo, eu não sabia isso de aplique de cabelo, eu aprendi com uma cliente minha. A gente compra de 100 gramas, 110, 120, 130 e acho que tem um teto de peso que pode ser usado no dia a dia para ser aplicado. Entendeu? Tudo isso respeitando o quê? Respeitando o bulbo capilar da cliente por conta dessa durabilidade. Eu tenho conhecidas que estão carecas por usar excessivamente aplique, não trocar e não respeitar. Só que agora elas sentem esse peso. E o mesmo se adapta à extensão dos cílios. Quando me encontram e falam assim, como que você faz para os cílios durar? Como que você faz para você não ficar dependente de finalizador? Finalizador, gente, é nada mais que acelerador. O que é o acelerador? Deixa eu falar para vocês.
Quando a gente tá em dia extremamente seco e a gente realizava lá atrás a técnica de volume russo, o fan ele não selava, ele não fechava, né, a base ali por completo, e por isso que existia o acelerador, que hoje usam como finalizador. Porque ele fazia o adesivo ter um booster, assim, para ele ficar muito mais rápido. E com isso agilizava um pouco o atendimento. Essa é a função do finalizador acelerador, entendeu? Já a bruma, ela é o produto ideal para ser usado, sim, com o Nanomister, sim. As clientes amam, sempre com água filtrada e, por exemplo, com 3 gotinhas de bruma. E, gente, é uma coisa assim mágica, de verdade. A durabilidade é outra, não tem nem o que falar, Então, vocês ficarem atentas nessa questão. Qual é o fio? Qual é a espessura? Quantos fios tem dentro desse fio tecnológico? Qual seria o peso desse fio? E com o comprimento do fio, como que seria? Qual é o comprimento do fio natural da minha cliente, que eu preciso respeitar para ela ter uma melhor durabilidade? Qual é o adesivo? Olha quantas perguntas. Isso tem, gente, isso dentro de 100 Passos Lash, tem lá, porque eu reuni 100 perguntas para exatamente isso. Qual é, em relação ao comprimento do fio que eu posso usar no olho dela para durar mais? Qual é, ao mesmo tempo, a curvatura que vai ficar mais legal? Como é a base do fio dessa cliente para pegar e durar mais? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou observar o shape para fazer um mapeamento adequado e eu não prejudicar os fios naturais dela? Porque vocês têm que olhar a longo prazo, entendeu? Essa questão, gente, já vou responder as perguntas, tá? Vocês têm que sempre observar a longo prazo essas questões de durabilidade. A longo prazo, 1, 2, 3, eu tenho cliente que está comigo há 8 anos fazendo cílio direto e nunca ficou sem usar extensão. Por quê? Sempre respeitei essa questão de comprimento, sempre respeitei essa questão de peso, sempre, entendeu? Então esses são alguns cuidados que, se vocês tiverem, vocês não vão ficar empiscadas em querer fazer capping. Vocês vão livrar as clientes de vocês da manutenção e vocês só vão ganhar por aplicação. Com isso, vocês vão dobrar o faturamento de vocês. Lembra que eu falei? Que se eu faço um volume brasileiro, meu volume brasileiro custa 280. Ele é mais barato que o meu clássico, tá? Porque o meu clássico, ele já tá 290. Se eu só fizer atendimento, 4 atendimentos por dia, de R$280, eu tô fazendo 8, 2, 3, 24, 4, 2. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9, 10, eu vou ganhar R$1.200 num dia, 4 atendimentos. Não vou precisar ficar atendendo 10 clientes no dia. Não preciso mais ficar preocupada com o final de ano. Ó, dia 24 eu tava aqui, ó, sem fazer nada. Aí eu estou desde o dia 30 sem atender. Por quê? Porque eu consegui me livrar disso, eu consegui fazer isso. Então, não fico mais aquele desespero de querer atender um monte de gente. Eu fico mais atenta e mais, assim, desesperada em entregar um ótimo procedimento, com uma ótima qualidade, para que elas tenham uma ótima experiência. Isso é uma experiência de alto padrão, vocês estão entendendo? A bruma pode ser de qualquer marca? Michele, eu gosto muito da bruma da Sherry, tá? Eu usei um tempo a bruma da Massi, mas ela saiu de linha. E também... não, o finalizador é outro. O finalizador que eu gosto é o da Nesha, que não é nem finalizador, é acelerador. Eu uso ele só para acelerar quando eu preciso de alguma coisa. No mais, eu não uso ele. No dia a dia eu não uso. Então, a bruma, eu uso a da Sherry, por conta que também eu gosto de cheirinho, as clientes gostam do cheirinho, mas é a única coisa que eu uso da Sherry, viu, gente? É a única coisa. Tem as outras coisas? Tem, mas não uso, tá tudo lá. Tá tudo lá. Boa tarde, Viviane. Então, esses são alguns cuidados, né, para vocês entenderem mais sobre a retenção do fio de 2 densidades. Vocês podem aprender sobre as outras densidades, a lógica das outras densidades, a lógica das outras técnicas dentro do 100 Passos Lash, que tem um link na bio aqui do Instagram. Ou se vocês quiserem, vocês podem me chamar individualmente no WhatsApp, eu encaminho o link para vocês ou por direct. Todo mês tem aula nova. Lá dentro já tem mais de 10 horas aula para vocês assistirem. Eu não ensino técnica lá, eu ensino esses cuidados. O que eu não ensino técnica? Eu não ensino aplicação, tá?
É mais essas dúvidas rotineiras que acontecem para otimizar os resultados de vocês, para vocês terem melhor retenção, para vocês fazerem o marketing da forma correta, para vocês se sentirem mais seguras em alguns casos que surgirem, entenderem mais sobre a remoção, manutenção, quando fazer, quando não fazer, inúmeras outras coisas, são muitas coisas. Eu reuni assim de 1 a 100 dúvidas dentro dos 100 passos, onde eu respondo todas para vocês minuciosamente, para vocês conseguirem ter resultados diferentes, para vocês começarem a entender o que é ser uma lash designer de alto padrão, tá? Vai ter mais live essa semana. Quem já tá no grupo já sabe, recebe a notificação da live. E também, quem ainda não tá no grupo, pode escrever em qualquer postagem, eu quero, ou o grupo, e eu mando o link para vocês individual, se bem que sempre que vocês chegam no perfil, eu mesma que mando a mensagem chamando para vocês entrarem no grupo. 2026 agora vai ter muita live, vocês vão me ver muito por aqui, ou seja, eu vou levantar todo dia de manhã, passar meu reboco, minha maquiagem para estar aqui com vocês, independente de onde esteja, que nem tô numa lavanderia agora aqui, lavando roupa. E aí, daí por diante, a gente vai pegando, vai conversando, eu vou ensinando as coisas pra vocês, tá? Então, que vocês tenham um 2026 excelente, que vocês livrem as clientes de vocês de manutenção sem capping, que vocês aprendam a ser uma lash designer de alto padrão, e lógico, vocês vão aprender tudo isso comigo, tá bom? Então, olha lá, ó, a Michelle recebeu no WhatsApp. Então, gente, se vocês estão dentro lá, vocês recebem a notificação de tudo. Combinado? Então é isso, vou ficar por aqui, fiquem atentas, vai ter mais live essa semana e se eu estiver empolgada, quem sabe eu faço todo dia. Vai depender muito de vocês, da interação de vocês nas postagens, nos stories e aí por diante. Combinado? Então beijo, até a próxima, um super 2026 pra todo mundo, gente. Tchau, tchau.